O Brasil tem a Lei do Bem, a Lei da Inovação, legislações criadas para impulsionar a prática da ciência no país. Ainda assim, especialistas criticam a falta de segurança jurídica para o trabalho na área. Aí é que entra a elaboração de um marco legal, um código para a ciência. Há décadas que a ciência, tecnologia e inovação carece de uma regulamentação específica para a área, que atenda aos interesses pertinentes ao desenvolvimento de ações tão céleres, tão dinâmicas como a ciência, tecnologia e inovação. No ano passado, o Consect e o Confap, resolveram encabeçar um trabalho de reunir essas propostas setoriais, e propor sugestões à Lei de Inovação, à Lei do Bem, e alterações no regulamento de compras e contratações, compilando isso num texto único, que, apesar de não conseguir abranger toda a seara da ciência, tecnologia e inovação, traz a maioria das questões que atendem ao setor. Esse texto foi apresentado no ano passado aqui no Senado e também na Câmara, mas jamais teve a pretensão de sair perfeito. Necessariamente haveria um processo de aperfeiçoamento, e esse processo de aperfeiçoamento está acontecendo tanto nas casas legislativas quanto dentro das instituições que atuam em ciência, tecnologia e inovação. Eu sou pesquisador. Eu vivo todo dia a dificuldade de obter recursos, de administrar o recurso e fazer prestação de contas. No final das contas, a gente é mais um gestor do que um pesquisador. Hoje a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Ou a gente faz algo pensando que está certo e amanhã vem uma pessoa e diz, está errado. As interpretações são dúbias e a gente fica perdido. O código precisa considerar esse aspecto de forma definitiva. Ciência, tecnologia e inovação é trabalhar com o desconhecido. A gente não sabe com o que está lidando. A gente pensa que vai descobrir alguma coisa e descobre outra, ou não descobre nada. Não é como fazer um bolo em casa, você já sabe como vai funcionar. A gente não tem isso. A gente lida com o desconhecido. Nós consideramos que vários pontos do código, eles estão muitas vezes muito detalhados, que podem passar para normativas, mas isso são coisas que são a refinar. E que algumas situações as instituições públicas ainda não estão devidamente mencionadas, como é o fato de a previsão de que instituições públicas possam ter incubadoras, possam ter parques tecnológicos, o que já é uma realidade nas instituições públicas brasileiras, até porque pela permissão da Lei de Inovação. Se pretende ter uma segurança jurídica adequada, e que o Brasil possa despontar. Para isso, uma das balizas utilizadas foi os acordos internacionais. No caso, por exemplo, a Rodada Uruguai, ela permite alguns investimentos, por exemplo, capital em empresas que o Brasil, pela 4.320, herança da cultura de 64, proíbe que as empresas possam receber investimento, recurso de capital. Então, pelo menos desde 93, 94, que é a Rodada Uruguai, o mundo inteiro já pode legalmente, sem problema, de ser acionado por subsídio regular, de repassar capital, investimento, equipamentos para empresas, enquanto o Brasil ainda, por força dessa herança, não o pode. A subvenção econômica, a subvenção econômica que está sendo posto agora no Código tratamos custeio, querem tratar o capital. Mas o capital é investimento em equipamento. A subvenção deve ser custeio. Por quê? Porque equipamento é a compra de uma máquina. A máquina só aperfeiçoa naquele momento o produto. Se eu invisto em subvenção no custeio, eu estou investindo no conhecimento, no intangível. É esta a relação direta que deve ser percebida. Ou seja, o capital cabe ao empresário comprar. A máquina cabe ao empresário comprar. Mas eu tenho que dar suporte a ele na estrutura interna para que ele tenha nas redes de pesquisa o conhecimento necessário para impulsionar e dinamizar o seu negócio. Visto temporário para bolsistas estrangeiros que participam de projetos de pesquisa e desenvolvimento no país. Isso é absolutamente importantíssimo. A gente consegue um pós-doc, por exemplo, da Colômbia, ou da Argentina, ou da França. A gente precisa dar bolsa para ele. Isso tem que ser rápido. A gente não pode esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E a gente não está inventando nada. Os países envolvidos fazem isso com uma facilidade enorme. Os instrumentos de estímulo à inovação
né? Nós criamos ali a Bolsa de Inovação, que vai ser implementada dentro da empresa. O que é isso? A empresa ela se associa num termo de cooperação com a universidade e com uma agência de fomento, né, para que o pesquisador saia da universidade, vá à empresa e lá passe a desenvolver uma ação de inovação, sem prejuízo da sua atuação como servidor público, né, sendo considerado seu tempo de serviço público, recebendo seu salário como serviço público e ainda estimulado por uma bolsa de inovação paga pela empresa para que ele desenvolva, né, essa ação lá dentro. Né. O limite que há hoje do servidor de dedicação exclusiva, ele é alterado, né, de forma que a universidade, conforme a disponibilidade e sem causar prejuízo às atividades acadêmicas, poderá dispor desse pesquisador para que ele se dedique à atuação dentro da empresa, lógico, dentro da área de atuação a que ele está ligado na universidade. Sendo de interesse da universidade, né, ele vai poder estar lá dentro da empresa atuando em inovação. A lei de importação, como bem colocada, é importante. Ela facilita enormemente para o CNPq e para as questões de importação de equipamentos. Há equipamentos que precisam ser importados naquele momento. Se eu tenho um equipamento que está trabalhando com seres vivos, com animais, eu preciso daquele momento que a pesquisa não perca continuidade. Se eu perder a continuidade, certamente eu colocarei em curso ou em risco toda a pesquisa realizada naquele estágio. O fato é que nós temos uma legislação hoje no Brasil que ela foca muito mais no acompanhamento dos processos formais do que no resultado. Hoje, talvez eu pudesse afirmar, exagerando um pouco, que se você fizer um convênio e cumprir todas as formalidades legais e não tiver resultado nenhum do ponto de vista da eficácia, da eficiência, você não vai ter problema nenhum com o Tribunal de Contas. Mas se você tiver buscar um recurso e tiver um resultado bastante expressivo na utilização daquele recurso, mas se você cometer uma falha processual, muito provavelmente você será multado pelo Tribunal de Contas. E essa não é uma questão fácil de resolver, mas é preciso se debruçar sobre ela. E tem muito a ver com o processo que nós precisamos garantir de autonomia universitária. Ou seja, as universidades têm que ter ampla autonomia no sentido do financiamento das suas pesquisas, das suas decisões, e tem que ter um processo de agilidade. Nós não podemos, num processo de compra, num processo de liberação de um pesquisador para participar de um evento internacional, você está submetido a processos burocráticos. No próximo bloco, a burocracia que emperra o trabalho do pesquisador, a valorização de quem faz ciência no país. A gente volta já.